Olá, hoje nós vamos falar sobre biossíntese viral e todo o processo relacionado à entrada do vírus e à produção de novas cópias dentro da célula hospedeira. Para entender esse processo, é preciso relembrar que o vírus é um parasita intracelular obrigatório. Então, para esse processo acontecer, ele precisa entrar dentro da célula e produzir novas cópias. Nós vamos entender a palavra infecção como penetração. A penetração do vírus dentro da célula com o intuito de replicar. Existem dois tipos de infecção, a infecção produtiva e a infecção abortiva. A infecção produtiva é aquela que vai produzir novas cópias dos vírus capazes de entrar em novas células. Na infecção abortiva, por algum motivo, a célula consegue interromper o ciclo replicativo e não há formação de novas cópias virais. Na biossíntese viral, o vírus encontra a célula, penetra, expõe o material genético, sintetiza proteínas, replica o material genético, forma um vírion e ele sai para infectar as novas células. A gente precisa entender que o ciclo replicativo compreende do vírus, desde o início, o vírus encontrar a célula até sair para infectar novas células. Aqui a gente tem a visão geral de um ciclo replicativo, o vírus encontrando a célula hospedeira e as novas cópias ao final sendo produzidas e liberadas. Então, quando o vírus encontra a célula, ele se liga a esses receptores que estão na superfície da célula, penetra, libera o material genético para que haja a síntese de proteínas e a replicação do material genético. Quando a matéria-prima está formada, esse vírus precisa se estruturar. Ele vai se estruturar, nesse caso ele é um vírus envelopado, vai pegar o envelope do retículo endoplasmático e vai ser transportado para a superfície da célula através do complexo de Golgi. Esse exemplo, o vírus está saindo por brotamento e esses vírus novos, as novas cópias virais, vão infectar as células vizinhas. Então, quais são as etapas do ciclo replicativo? Adsorção, penetração, desnudamento, estratégias de replicação, morfogênese e egresso. Na adsorção, a gente precisa entender que o vírus, como primeira etapa, precisa encontrar a célula hospedeira. Encontrando a célula hospedeira, ele vai se ligar a ela. Então, a adsorção é a ligação específica das partículas virais nos receptores das células hospedeiras. Aqui vocês conseguem visualizar a glicoproteína do vírus envelopado se ligando ao receptor da célula. Aqui, um vírus não envelopado com a proteína do capsídeo se ligando ao receptor da célula. Então, quais são os pontos de ligação dos vírus? No caso dos não envelopados, as proteínas do capsídeo. No caso dos envelopados, as glicoproteínas. E os receptores celulares? Podem ser proteínas e carboidratos. Então, aqui na imagem vocês conseguem ver um exemplo de um vírus não envelopado que se liga ao receptor da célula. E aqui um vírus envelopado que também se liga ao receptor da célula através das glicoproteínas. Depois que o vírus se liga à célula, ele precisa penetrar. E existem modos diferentes de penetração. No vírus não envelopado, isso pode acontecer através da translocação e da endocitose, e no vírus envelopado, através da fusão e também da endocitose. Ou seja, os dois tipos podem entrar por endocitose. No caso do vírus não envelopado, a gente tem a translocação, que acontece aqui de acordo com essa figura. Vocês podem visualizar o vírus se ligando ao receptor da célula. Acontece uma mudança nessa estrutura de ligação, abre-se um canal e se internaliza o material genético. Então, o que vai entrar na translocação é apenas o material genético, que é a parte importante do vírus que carrega a informação. Também no vírus não envelopado, há a penetração por endocitose, mediada pela ligação com os receptores da célula. Então, o que vai acontecer é, o vírus reconhece a célula, se liga, forma uma vesícula endocítica à célula e, a partir daí, o vírus fica internalizado. Nessa imagem, o mesmo processo, ligação, vesícula endocítica sendo formada e o vírus dentro da célula. Quando o vírus é envelopado, esse processo de endocitose também pode acontecer. A glicoproteína do vírus se liga ao receptor da célula, forma-se uma vesícula endocítica e o vírus é internalizado. Da mesma maneira aqui,
nessa segunda imagem. Um outro processo é o processo de fusão. A gente precisa lembrar que o vírus envelopado, o envelope dele é formado da mesma constituição da membrana plasmática. Em virtude disso, a ligação de alguns vírus com os receptores da célula permite que aconteça a fusão entre o envelope e a membrana da célula e o material genético ou o capsídeo completinho é jogado dentro dessa célula. Quando o vírus entra, ele precisa expor-se ao material genético, porque precisa atuar as enzimas a partir daí para produzir as novas cópias do vírus. Então, o desnudamento é a exposição do genoma para a transcrição, tradução e replicação. Ele precisa estar acessível às enzimas. Isso vai acontecer mediante desnaturação das proteínas do capsídeo, que pode acontecer de forma completa ou apenas uma parte liberando o material genético. Depois que o material genético é liberado, nós vamos ter a etapa que de fato produz proteína e material genético, que é a estratégia de replicação. Etapa onde precisam ser produzidas a matéria-prima necessária para dar origem às novas cópias virais. Então, nós vamos ter o genoma, que vai ser transcrito para a produção de proteínas não estruturais. Que proteínas são essas? São aquelas que vão ajudar na replicação do vírus, né? Depois disso, a gente vai ter a replicação, né, do material genético e a transcrição tardia, que vai produzir um novo tipo de proteína, que são as proteínas que vão constituir o novo vírus. Então, se eu já repliquei o material genético e já produzi proteína, esse vírus pode, a partir daí, se formar. Então, nesse processo, nas estratégias de replicação, a gente tem que entender que o intuito é produzir proteína e material genético. Então, quando a gente fala em replicação, em transcrição, a gente lembra que, a partir do dogma central, estudado na biologia molecular, estudado na genética, a gente tem um DNA, forma um RNA mensageiro e, a partir do RNA mensageiro, nós temos a produção de proteína. No caso dos vírus, nós temos vírus de vários tipos de materiais genéticos. Nós temos DNA, nós temos RNA, fita simples, fita dupla, senso positivo, senso negativo. Então, diferente do humano, do nosso DNA, que é mais simples, é um DNA de cadeia dupla, no caso dos vírus, nós temos vários tipos. E esses vários tipos vão ter caminhos diferentes para chegar na molécula-chave da replicação. Qual é a molécula-chave da replicação? A proteína. Então, se eu tenho que formar a proteína, a molécula para formar a proteína vai ser a mais importante. Então, a gente tem uma classificação chamada classificação de Baltimore, que define várias classes de materiais genéticos em todas as famílias dos vírus e o caminho que eles percorrem para chegar ao RNA mensageiro. Então, vão ter caminhos mais curtos, caminhos mais longos, que a gente vai discutir com um pouquinho mais de calma na nossa aula. Então, aqui vocês conseguem visualizar as classes dos diversos vírus com o intuito de chegar no RNA mensageiro, porque chegar no RNA mensageiro é chegar nas proteínas e depois no nosso processo replicativo. Então, vou pegar aqui alguns exemplos. Por exemplo, a classe 4, ela tem um RNA de fita simples, senso positivo, ou seja, é o mesmo senso do RNA mensageiro, então ele pode ser transcrito imediatamente, na hora que entra dentro da célula. Não tem um processo demorado, é um processo mais rápido. Mas, por exemplo, eu tenho a classe 6, que tem a transcritase reversa. É a classe do HIV, que eu tenho material genético de RNA. Vou utilizar a enzima que vem no pacotinho do vírus, transcritase reversa. Produzo DNA complementar e, a partir daí, acontece a transcrição. Cada caminhozinho desse é uma característica de vírus. Então, eu tenho vírus nas diversas classes para produzir proteína e material genético. Então, reforçando, a molécula-chave da replicação viral vai ser o RNA mensageiro. Depois que os produtos virais são produzidos, proteínas e material genético, o que a gente vai ter é a morfogênese. As proteínas precisam se juntar em torno do material genético para sair. Se o vírus for não envelopado, depois desse processo ele está finalizado. Se o vírus for envelopado, depois desse processo ele precisa ainda adquirir o envelope pegando da membrana plasmática ou da membrana de algumas organelas.
Então, aqui é a finalização do ciclo replicativo, onde o vírus já foi formado, mas precisa ser liberado. Então, não adianta o vírus ser produzido dentro da célula e não ser liberado para infectar outras células. O egresso pode ser por brotamento, por lise. Aqui vocês podem observar um vírus saindo sem destruir a célula. Então, ele vai se juntando à membrana plasmática, que já tem as glicoproteínas dele. Essas glicoproteínas são produzidas dentro da célula pelo vírus, né? No processo de transcrição. E aí, esse vírus é liberado, um vírion, para infectar novas células. Então, para resumir, a dissorção é o processo de ligação do vírus à célula, penetração onde ele entra na célula, o desnudamento é a liberação do ácido nucleico para as enzimas virais atuarem. Nas estratégias de replicação, nós vamos ter transcrição, tradução e replicação, transcrição do RNA mensageiro, tradução para a produção de proteínas reguladoras, de enzimas e de proteínas estruturais. A maturação ou morfogênese é a reunião dos novos componentes na estrutura que é característica do vírus e o egresso, que é a saída desses novos vírus. Sendo assim, a gente finaliza o nosso conteúdo de hoje e até a próxima aula, pessoal!